Você está ciente de que a fruta consumida no café da manhã pode ser a cause de sua parada cardíaca no dia seguinte? Não me refiro a alimentos processados ou fast food, mas a frutas saudáveis que estão atualmente em sua cozinha e podem estar comprometendo silenciosamente seu sistema cardiovascular de dentro para fora. Ao atingir os 60 anos, o corpo experimenta transformações que a maioria dos médicos não revela. Seu metabolismo pode desacelerar em até 40%. Os seus vasos sanguíneos perdem a elasticidade. Seus rins metabolizam nutrientes de forma distinta. De repente, a maçã ou banana que o sustentou por décadas transforma-se em uma ameaça para o seu coração. Dediquei mais de 20 anos ao cuidado de idosos e perdi a contagem de quantos atendi. Frequentemente, ouvi essas palavras devastadoras. Mas, doutor, eu acreditava que estava adotando uma alimentação saudável. Esses pacientes cumpriram todas as diretrizes, evitaram alimentos processados, não realizavam exercícios regularmente, tomavam seus medicamentos, mas não percebiam que determinadas frutas consumidas após os 60 anos podem provocar picos de pressão arterial, acúmulo excessivo de potássio e até mesmo parada cardíaca. Um estudo recente da Escola Médica de Harvard revelou que 73% dos idosos consomem regularmente pelo menos 3 das 7 frutas que apresentarei a vocês. Não se refere a frutas exóticas, mas a frutas atualmente disponíveis em supermercados americanos, promovidas como alimentos benéficos para a saúde cardiovascular. Para corpos senescentes, elas não oferecem segurança alguma. Antes de abordar o cerne da questão, gostaria de saber se você compartilha da minha opinião. Se você deseja preservar sua saúde cardiovascular e manter sua autonomia, digite-o nos comentários. Se você considera que isso é excessivamente dramático, digite 0. E não se esqueça de inscrever-se e ativar o ícone de notificação. As informações que compartilharei hoje não são abordadas nas faculdades de medicina, onde a maioria dos médicos não o advertirá sobre esses perigos subjacentes. Bananas excessivamente maduras. A bomba relógio de potássio em sua cozinha. Iniciaremos com a fruta mais surpreendente desta lista, a qual 89% dos idosos consomem regularmente, acreditando que ela protege seu coração, enquanto na verdade o prejudica. Esta é Margaret, uma professora aposentada de 68 anos residente no Ohio. Durante 15 anos, ela inicia suas manhãs com uma banana malhada e café. Bananas são benéficas para o coração, afirmou seu médico há décadas. Elas são ricas em potássio. Contudo, o que Margaret e seu médico desconheciam era o seguinte: ao atingir 60 anos, os rins podem perder até 50% de sua capacidade de filtração. O potássio, que anteriormente protegia o coração, agora se acumulava no sangue, como uma represa prestes a romper. Na manhã em que Margaret desmaiou na cozinha, seu nível de potássio estava alarmantemente elevado, uma condição denominada hipercalemia, que pode resultar em parada cardíaca. Ela sobreviveu, mas por pouco, e o responsável foram aquelas bananas maduras e aparentemente inofensivas em que confiou por anos. Aqui está o que seu médico provavelmente nunca lhe elucidou. À medida que as bananas amadurecem, seu teor de potássio se eleva. As manchas escuras e a textura macia que as tornam mais doces são indicativos de que a fruta rompeu suas paredes celulares, permitindo que o potássio entre na corrente sanguínea de forma mais rápida e intensa do que nunca. Em adultos mais velhos com insuficiência renal, que constituem 37% da população acima de 65 anos, muitos dos quais desconhecem sua condição, o consumo de uma banana excessivamente madura pode elevar os níveis de potássio a patamares perigosos. Os sintomas iniciais são discretos: fraqueza muscular, arritmias e parestesias nas extremidades. No entanto, se não for abordada, a hipercalemia pode resultar em parada cardíaca total em questão de horas. O American Journal of Kidney Diseases divulgou resultados que surpreenderam a comunidade médica. Idosos que ingeriam more de meia banana diariamente apresentavam do risco 34% superior de arritmia cardíaca grave. Apesar disso, os supermercados persistem em divulgar as bananas como o lanche ideal para a terceira idade. Se você aprecia bananas, considere as seguintes orientações.
Selecione bananas firmes, amarelas e isentas de manchas. Consuma apenas meia banana por vez. Evite ingeri-las com o estômago vazio. Caso utilize medicamentos para hipertensão, inibidores da ECA, ou tenha problemas renais, consulte seu médico imediatamente sobre o consumo de bananas. Entretanto, se você considera as bananas perigosas, aguarde para descobrir a próxima fruta. É diminuta, doce e tão aditiva que a maioria dos indivíduos mais velhos a consome lentamente. Contudo, cada uva pode estar obstruindo suas artérias sem que você perceba. Uvas. A doce ilusão que obstrui suas artérias. Elas aparentam ser inofensivas, pequenas, coloridas e de fácil consumo. No entanto, as uvas podem ser a fruta mais prejudicial para o seu coração envelhecido. Cada uva é, essencialmente, uma pequena bomba de açúcar disfarçada em uma embalagem atrativa. O Dr. Robert Shane, da Universidade Johns Hopkins, realizou um estudo inovador com 2.400 idosos ao longo de 5 anos. Seus achados são alarmantes. Indivíduos que consumiram mais de uma xícara de uvas por dia apresentaram acúmulo de placa arterial 67% mais rápido do que aqueles que evitaram completamente as uvas. O problema resulta da frutose, o açúcar presente nas frutas, que é metabolizado de maneira distinta pelo fígado envelhecido. Em indivíduos mais jovens, a frutose é convertida em energia de forma eficiente. No entanto, após os 60 anos, o fígado metaboliza a frutose com maior lentidão, convertendo uma parte significativa diretamente em triglicerídeos, as gorduras que obstruem as artérias. Diferentemente de outras frutas que possuem fibras que retardam a absorção de açúcar, as uvas liberam frutose de maneira rápida. Consumir 10 uvas em 2 minutos resulta em uma elevação da glicose no sangue equivalente à de uma barra de chocolate. Seu pâncreas, desgastado, enfrenta dificuldades na produção de insulina. A frequência cardíaca e a pressão arterial aumentam, criando um ambiente propício para doenças cardiovasculares ao longo do tempo. Já testemunhei esse fenômeno repetidamente. Idosos que trocaram biscoitos por passas, acreditando estar fazendo uma escolha saudável, viram seus níveis de colesterol continuarem a subir, a pressão arterial permanecer elevada e o risco de ataque cardíaco aumentar. Os estudos sobre a dieta mediterrânea que destacaram os benefícios das uvas foram realizados em populações mais jovens com metabolismos saudáveis. Para indivíduos mais velhos, especialmente aqueles com diabetes ou pré-diabetes, as uvas podem representar um risco maior do que a sobremesa para 50% dos adultos com mais de 65 anos. A solução não reside na completa abstinência das uvas, mas sim em seu consumo com rigorosa moderação. Caso necessite ingeri-las, restrinja-se a 6 grãos por ocasião, sempre acompanhado de proteínas ou gorduras saudáveis para retardar a absorção. Opte por variedades mais escuras, como as uvas roxas, que contêm maior quantidade de antioxidantes para mitigar o impacto do açúcar, e nunca as consuma como substituto de refeição ou lanche noturno. Melancia, a assassina do verão, oculta-se à vista de todos. Agora, abordemos uma fruta que aparenta ser saudável, pois é predominantemente composta de água. Contudo, essa aparência aquosa encobre um potencial desastre para os níveis de açúcar no sangue, capaz de provocar uma aceleração cardíaca. Imagine um dia quente de verão, enquanto você saboreia uma generosa fatia de melancia fresca e refrescante. A melancia é predominantemente composta de água, correto? Contudo, a realidade alarmante é que possui um dos mais elevados índices glicêmicos entre todas as frutas, superando até mesmo o pão branco e certos doces. Isso implica que ela eleva os níveis de glicose no sangue mais rapidamente do que a maioria dos alimentos processados. Frank tinha 72 anos quando sofreu seu primeiro infarto. Aposentado da carpintaria, sempre demonstrou preocupação com a saúde e trocou seu sorvete vespertino por melancia. 2 xícaras por dia, afirmou orgulhosamente ao cardiologista. Uma fruta pura e natural. O que Frank ignorava era que seu hábito saudável de consumir melancia estava provocando elevações nos níveis de açúcar no sangue, que sobrecarregaram seu coração. Cada dose injetava o equivalente a 8 colheres de chá de açúcar diretamente na corrente sanguínea,
provocando inflamação nas artérias e exigindo um esforço adicional do coração envelhecido. A pesquisa sobre o índice glicêmico realizada pela Universidade de Sydney indicou que a melancia ocupa a 72ª posição na categoria alta do índice glicêmico. Para fins de comparação, isso supera o sorvete, que ocupa a 61ª posição. Quando os idosos consomem melancia, especialmente em grandes quantidades, como a maioria das pessoas, isso provoca um aumento excessivo de açúcar que seus corpos envelhecidos não conseguem tolerar. Contudo, o risco não se restringe apenas ao açúcar no sangue. A melancia possui elevados níveis de citrulina, um aminoácido que provoca a dilatação dos vasos sanguíneos. Em indivíduos jovens e saudáveis, isso pode ser vantajoso. No entanto, em pessoas idosas sob tratamento para hipertensão, essa vasodilatação abrupta pode resultar em uma queda perigosa da pressão arterial, ocasionando tonturas, quedas e até acidentes vasculares cerebrais. A American Heart Association registrou mais de 3.400 atendimentos de emergência em 2023 de idosos que apresentaram hipotensão repentina após o consumo excessivo de melancia. Esses indivíduos não possuíam condições pré-existentes, mas eram idosos saudáveis que acreditavam estar fazendo uma escolha benéfica à saúde. Um estudo da Clínica Mayo revelou um fato alarmante. O consumo de melancia em indivíduos mais velhos está associado a um aumento de marcadores inflamatórios, especialmente a proteína C reativa, que está diretamente correlacionada com o risco de infarto. Esta fruta, que proporciona uma sensação de frescor e possui propriedades anti-inflamatórias, na verdade provoca inflamação nociva no sistema cardiovascular envelhecido. Se você não consegue resistir à melancia, restrinja-se a uma pequena fatia, preferencialmente acompanhada de nozes ou queijo para retardar a absorção de açúcar. Nunca consuma com o estômago vazio e evite-a completamente se estiver utilizando medicamentos para hipertensão ou se for diabético. A carambola, uma fruta exótica, pode ser fatal. Agora discutiremos uma fruta que está ganhando proeminência entre os idosos preocupados com a saúde, mas que oculta um risco latente que pode comprometer a função cardíaca. Ela é bela, dourada, em forma de estrela e exótica. A carambola, também conhecida como carambola, tornou-se popular nos círculos de alimentação saudável como um lanche de baixa caloria e rico em vitaminas. Blogs de saúde o consideram um alimento ideal para idosos, mas essa fruta aparentemente inofensiva pode ser letal para indivíduos acima de 60 anos. O risco reside em uma neurotoxina, denominada caramboxina. Em pessoas jovens e saudáveis, com função renal adequada, essa toxina é filtrada sem provocar danos. No entanto, em indivíduos mais velhos, especialmente aqueles com insuficiência renal, a caramboxina se acumula no cérebro, provocando sintomas que variam de confusão a convulsões e até coma. A doutora Sarah Martinez, do Mount Sinai, registrou 47 casos de envenenamento por carambola em idosos ao longo de 3 anos. Os sintomas foram inicialmente confundidos com os da demência, acidente vascular cerebral ou efeitos colaterais de medicamentos. Os pacientes apresentavam soluços persistentes, confusão, fraqueza muscular, nos casos mais severos, parada cardíaca. Todos compartilhavam o consumo regular de carambola e leve insuficiência renal, não diagnosticada. O aspecto mais alarmante é que a função renal declina naturalmente com a idade. Aos 60 anos, a maioria das pessoas já perdeu de 30 a 40% da capacidade renal, frequentemente sem apresentar sintomas. Isso indica que a carambola pode estar envenenando silenciosamente os idosos que desconhecem a inadequação da filtração renal. Um estudo publicado na revista Nephrology Dialysis Transplantation revelou que até mesmo uma única carambola pode induzir sintomas neurológicos severos em indivíduos idosos com níveis de creatinina superiores a 1,5 mg por decilitro, uma condição frequentemente presente sem o seu conhecimento. Os sintomas de envenenamento por carambola assemelham-se ao de diversas outras patologias, incluindo distúrbios relacionados à idade, comprometimento da memória, dificuldade de equilíbrio, fraqueza muscular e palpitações cardíacas. Isso torna o diagnóstico extremamente desafiador.
Quando os médicos conseguem identificar a causa, danos cerebrais irreversíveis podem já ter ocorrido. Diferentemente de outras frutas nesta lista, não existe uma quantidade segura de carambola para idosos, dado o elevado risco associado. Caso consuma carambola, interrompa imediatamente e realize um exame de função renal. Se surgirem sintomas neurológicos após o consumo, procure um médico imediatamente. Contudo, frutas exóticas não constituem o único problema. Discutiremos uma fruta tropical venerada que oculta níveis alarmantes de gordura saturada. Sim, gordura saturada em uma fruta. O durião, uma fruta rica em gordura que pode obstruir as artérias dos idosos, é reconhecido como o rei das frutas no Sudeste Asiático. O durião começou a ser comercializado em lojas de produtos naturais e mercados especializados nos Estados Unidos. Sua consistência cremosa e sabor singular têm cativado idosos audaciosos em busca de diversificação gastronômica. Contudo, o durião oculta um segredo alarmante. Possui um teor de gordura saturada superior ao de diversos produtos cárneos. Apenas uma xícara de durião contém 13 gramas de gordura saturada, ultrapassando a quantidade presente em um cheeseburger do McDonald's. Para indivíduos mais idosos, cujas artérias estão perdendo elasticidade e cuja taxa de colesterol é mais desafiadora de regular, essa bomba calórica pode precipitar doenças cardiovasculares a um ritmo alarmante. O Dr. Michael Thompson, da Cleveland Clinic, investigou os efeitos do consumo regular de durião em adultos com mais de 60 anos. As suas descobertas são notáveis. Os participantes que ingeriram durião 3 vezes por semana apresentaram um aumento de 43% nos níveis de colesterol LDL e um incremento significativo nos marcadores de inflamação arterial em apenas 6 semanas. A situação é ainda mais preocupante, pois o durião é extremamente calórico, com quase 400 calorias por xícara, e sua textura rica e cremosa propicia a hiperfagia. Muitas pessoas idosas consomem grandes quantidades, acreditando que obterão benefícios dos nutrientes tropicais, sem perceber que estão saturando seus organismos com gorduras saturadas que obstruem as artérias. Contudo, os riscos não se limitam ao colesterol. O durião é também extremamente rico em compostos de enxofre que podem interferir com medicamentos cardíacos, especialmente anticoagulantes. Os compostos naturais da fruta podem alterar a eficácia dos medicamentos, resultando em flutuações perigosas em idosos que utilizam múltiplos fármacos para o coração. Um estudo de caso realizado pelo Hospital Geral de Singapura registrou ocorrências de sangramento perigoso em idosos que consumiram durião em conjunto com o tratamento com varfarina. Os compostos sulfurosos presentes no durião modificaram o metabolismo da medicação, resultando em anticoagulação excessiva e hemorragia interna. Para os idosos, o durião deve ser classificado como proibido. A combinação de elevado teor de gordura saturada e alta ingestão calórica, juntamente com as interações medicamentosas, torna-o excessivamente perigoso para o sistema cardiovascular envelhecido. Suco de laranja fresco, a prática matinal que compromete sua saúde cardiovascular. Agora, abordaremos o que pode ser o produto mais nocivo de todos. Um item que a maioria dos idosos consome diariamente, acreditando ser a opção mais saudável. Todas as manhãs, milhões de idosos servem-se de um copo de suco de laranja fresco, persuadidos a iniciar o dia com alimentos puros e nutritivos. Embora seja fresco, natural e rico em vitamina C, esse hábito matinal aparentemente inofensivo pode ser prejudicial ao seu coração. Ao extrair o suco de uma laranja, todas as fibras que retardam a absorção do açúcar são eliminadas. O que permanece é uma frutose concentrada, que se introduz na corrente sanguínea como uma injeção de açúcar. Um copo grande de suco de laranja contém 36 gramas de açúcar, superando a quantidade em uma lata de Coca-Cola. O Framingham Heart Study, que monitorou idosos por mais de 20 anos, revelou uma correlação alarmante. Aqueles que consumiam suco de frutas frescas diariamente apresentaram um risco 46% maior de ataque cardíaco em comparação aos que ingeriram frutas inteiras. Os pesquisadores inicialmente ficaram perplexos. Sucos frescos não eram considerados benéficos à saúde.
A resposta reside na forma como o corpo envelhecido metaboliza o açúcar líquido. A doutora Raquel King, da Escola Médica de Harvard, esclarece: quando adultos mais velhos consomem suco de fruta, o nível de glicose no sangue eleva-se em 15 minutos, alcançando níveis frequentemente observados em situações de emergência diabética. O pâncreas senescente não consegue sintetizar insulina em quantidade adequada, resultando em oscilações perigosas nos níveis de glicose que prejudicam os vasos sanguíneos e sobrecarregam o coração. Entretanto, os danos não se restringem aos níveis de glicose no sangue. A frutose presente do suco de laranja é metabolizada diretamente em triglicerídeos no fígado, propiciando condições favoráveis para o desenvolvimento de esteatose e a formação de placas hepáticas e arteriais. Para indivíduos mais idosos, cujos fígados já apresentam dificuldades na metabolização de medicamentos, esse ônus adicional pode ser catastrófico e ainda mais preocupante. O suco fresco apresenta concentrações elevadas de determinados compostos que podem interagir com medicamentos cardiovasculares comuns. Os flavonoides, amplamente reconhecidos pelos especialistas em saúde, podem de fato potencializar os efeitos de medicamentos para a hipertensão, resultando em reduções perigosas na pressão arterial. Observei diversos idosos no pronto-socorro apresentando episódios de hipotensão após consumirem suco e medicamentos pela manhã. Jamais estabeleceram a relação entre sua bebida saudável no café da manhã e sua emergência médica. A solução é simples, porém difícil de aceitar para muitos indivíduos mais velhos. Substituir a suco matutino por uma fruta integral. Uma laranja oferece a mesma quantidade de vitamina C e possui fibras naturais que regulam a absorção. Seu coração expressará gratidão e seus níveis de glicose sanguínea se manterão estáveis ao longo da manhã. Maçãs cultivadas de forma convencional. A iminente ameaça dos pesticidas invisíveis. No entanto, você considera os sucos de frutas a principal ameaça. Aguarde para descobrir o risco mais inesperado que impacta quase todos os idosos que realizam compras em supermercados convencionais. Uma maçã diária afasta o médico. Este é um dos provérbios mais antigos relacionados à saúde. No entanto, para os idosos que consomem maçãs da agricultura convencional, essa fruta tão apreciada pode, de fato, levá-los com maior frequência ao médico, devido a um alarmante acúmulo de pesticidas que seus corpos envelhecidos não conseguem mais eliminar. Security. Relatório anual da Dúzia Suja Ambiental, contendo as 12 frutas mais contaminadas. O grupo de trabalho categoriza sistematicamente as maçãs as uma das frutas mais contaminadas por pesticidas, mas há informações que não são divulgadas. Os idosos enfrentam um risco exponencialmente maior associado ao esses pesticidas, pois seu sistema de desintoxicação, devido ao envelhecimento, não consegue eliminar esses produtos químicos de maneira eficaz. Dr. Patrícia Rodrigues, do Instituto de Saúde Ambiental, realizou uma pesquisa inovadora sobre a acumulação de pesticidas em idosos. Suas conclusões são preocupantes. Adultos acima de 60 anos demonstraram níveis de resíduos de pesticidas no sangue 340% superiores em comparação aos adultos mais jovens que consumiram os mesmos alimentos. Seus fígados e rins senescentes não conseguiam eliminar essas substâncias. O pesticida mais nocivo presente nas maçãs convencionais é o clorpirifos, o organofosforado que impacta o sistema nervoso. Enquanto indivíduos jovens e saudáveis conseguem metabolizar e excretar essa toxina, indivíduos mais velhos a acumulam ao longo do tempo. O resultado é o aumento da inflamação, distúrbios do ritmo cardíaco e um declínio cognitivo acelerado. Um estudo longitudinal, divulgado na Environmental Health Perspectives, monitorou 1.800 idosos ao longo de 8 anos. Aqueles que consumiam maçãs cultivadas de maneira convencional apresentaram uma taxa 28% superior de eventos cardiovasculares em comparação com indivíduos que ingeriram maçãs orgânicas ou que não as consumiram. Entretanto, a questão dos pesticidas transcende a toxicidade direta. Esses produtos químicos comprometem o microbioma intestinal, o que implica na diminuição das bactérias benéficas que auxiliam na regulação da inflamação e na manutenção da saúde cardiovascular. Em indivíduos mais idosos,
cujo microbioma já está comprometido pela idade e pela medicação, a exposição a pesticidas pode precipitar um desequilíbrio em direção a estados inflamatórios nocivos. A solução não reside em evitar totalmente as maçãs, uma vez que elas contêm nutrientes benéficos. Entretanto, caso você tiver mais de 60 anos, deve optar por maçãs orgânicas ou lavá-las adequadamente. Lave meticulosamente as maçãs convencionais with uma solução de bicarbonato de sódio para eliminar os pesticidas da superfície. Idealmente, considere eliminar a casca complementar, onde a maior parte dos pesticidas está concentrada.